e terminar pelo descobrimento da América em 1492. Se eu fosse tentar defini-la religiosamente, eu começaria pela conversão de Constantino e terminaria pela publicação de um Novo Testamento em grego. Mas, independentemente da forma como eu tente definir as margens disto, uma coisa é importante: eu devo fazer uma distinção no meio. Existe uma diferença entre a Idade Média e o Renascimento. E isto ocorreu em 3 etapas. Quando Carlos Magno se tornou imperador do Sacro Império Romano no ano 800 d.C., ele fundou de forma gradativa escolas para treinamento de padres e monges. Ele ordenou que manuscritos e livros, principalmente a Bíblia, fossem copiados com extremo cuidado. A Igreja se tornou a guardiã da educação. O movimento prosperou do século XI ao século XIV e ficou conhecido como escolasticismo. A segunda etapa se concentrou na realização humana. Foi a época dos homens motivados internamente que enfatizavam os valores humanos e pensamentos racionais. Esta filosofia de vida continuou através do século XVI. A terceira etapa, que contribuiu para o Renascimento, ocorreu em 1453 com a queda de Constantinopla. Mainz, Alemanha. Muito obrigado. Apenas 3 anos após a queda de Constantinopla, a primeira Bíblia foi impressa aqui na cidade de Mainz. Isto aconteceu em 15 de agosto de 1456. E o homem responsável por trazer isto para nós foi um homem chamado Johannes Gutenberg. Estou sentado do lado de fora de uma cafeteria, com o mercado atrás de mim e a Catedral de Mainz ao fundo. Em direção à esquina fica o Museu Gutenberg. Johannes Gutenberg não herdou este nome de seu pai. Na verdade, ele o adotou do lugar onde sua mãe nasceu. Mas a sua história é uma história de visão e de fracasso. É uma história fascinante e muito triste. Ocorre que a última de suas Bíblias a ser vendida foi vendida na cidade de Nova York por $5,5 milhões. No entanto, a história de sua vida é de sonho e frustração. Com milhões no banco, mas sem os 25 centavos que ele precisava para pegar o táxi e ir até lá buscar. Quando garoto, ele se divertia na oficina. Não se sabe se a Bíblia foi impressa antes desse processo judicial. Se tiver sido, toda a sua renda, sem dúvida, foi para Faust. Ele morreu em 1468. Estava pobre e foi esquecido. Ele foi enterrado numa pequena igreja franciscana aqui, mas essa igreja foi demolida e outra foi construída em seu lugar. E esta outra foi demolida e já não se pode encontrar seu túmulo hoje. Isso é muito triste, porque pegamos uma página da história humana e um homem que fez uma contribuição tão significante para ela, e a deixamos quase que completamente na irrelevância. Um homem que criou uma máquina que literalmente se tornou uma guilhotina para a ignorância na Idade Média. Ele morreu e foi esquecido. Veja bem, 30 anos após a sua morte,
Suas máquinas eram vistas em todas as grandes cidades por toda a Europa. Poderíamos ir a qualquer lugar de Roma a Barcelona e encontraríamos suas máquinas. Na cidade de Veneza, por exemplo, havia 150 em uma das oficinas impressoras. Se quiséssemos ir a Wittenberg, existia um homem lá chamado Locke, que antes de morrer havia impresso 100.000 Bíblias. Há um homem chamado William Caxton, que veio para o continente a negócios e, enquanto estava na cidade de Colônia, ele conheceu o processo de impressão. Ele ficou fascinado. Quando voltou para a Inglaterra, levou uma prensa com ele e a instalou em Westminster. Ele produziu apenas 96 trabalhos separados com 18.000 páginas, mas deixou algo que levou os futuros reformistas a sonharem. E este sonho se tornou realidade. Brincando com Fogo, 1516 d.C. Durante esta retomada de conhecimentos, que ficou conhecida como Renascimento, o grego se tornou a importante língua dos humanistas daquela época. Em 26 de outubro de 1467, uma criança veio ao mundo e se tornaria o maior humanista de seu tempo. Seu pai, que era padre, lhe deu o nome de Erasmo. Seu irmão Peter e ele eram filhos ilegítimos, embora sua mãe e seu pai tenham se casado mais tarde. Ele tinha 8 anos de idade quando teve a oportunidade de educar-se. Ele foi para a escola Irmandade da Vida Comum, numa cidade chamada Deventer, e fez alguns amigos importantes lá, um dos quais viria a se tornar o futuro Papa. Quando ele tinha 11 anos de idade, sua mãe e seu pai morreram com a peste negra. Ele então se tornou interno num convento agostiniano e em 25 de abril de 1492 ele se tornou um monge agostiniano. Ele tinha um dom de escrever poemas, mas para aumentar sua renda, começou a aprender e ensinar grego. Ele foi convidado a estudar grego em Oxford. Foi recebido pela inteligência e conheceu um rapaz de 19 anos cujo nome era Thomas More, futuro chanceler da Inglaterra. Eles se tornaram eternos amigos. More o levou até a escola infantil real para conhecer Henrique, de 9 anos, que seria o futuro rei da Inglaterra, conhecido como Henrique VIII. A todo momento, ele deslumbrava e encantava seus amigos com sua inteligência e sagacidade. Suas amizades costumavam ser influentes em toda a parte, até mesmo com o Papa em Roma. Bruxelas, Bélgica. Não resta dúvida, mas existe um fato ausente na história. Este homem se tornou muito popular, mas o que criou esta popularidade? Sem dúvida nenhuma, foi sua literatura. E foi isso que me trouxe até a cidade de Bruxelas. Estou aqui porque esta é uma casa onde ele viveu e que foi reconstruída na metade do século XV com tijolos de Flandres. E ele não foi a única pessoa importante a viver aqui, pois um amigo seu, que mais tarde se tornara Papa em Roma, também viveu nesta casa. É hoje um museu. E este museu possui a maior coleção particular de seus escritos que é possível encontrar em qualquer lugar do mundo hoje. Quais escritos? Lembra que falamos no início sobre os poemas escritos nos anos de 1490? E depois isso abriu caminho para o Manual do Cristão Militante. Nesta obra, sua intenção não era condenar a igreja. Ele só queria mostrar a eles que os dogmas e rituais da igreja eram irrelevantes para a época em que ele vivia. E foi a primeira publicação do tipo feita por uma pessoa famosa. E que reações